Constituição de capital. Em verbas a calcular, procuramos constituição de capital, está aqui. Constituição de capital, clicamos. Agora vamos gravar. Sempre depois de marcar a verba, as verbas que compõem a sentença, temos que clicar em gravar. Clicamos em gravar, gravou as verbas, né? Editar verbas. Constituição de capital. Para constituição de capital nós vamos preencher, é muito importante preencher estes dados aqui. Vamos começar. Base de cálculo. Base de cálculo é o valor da pensão. Vamos arbitrá-la 2.000 por mês. Data de nascimento, né, do falecido, 1º de janeiro de 1980. Data do início do pagamento da constituição de capital. A pensão sempre é calculada até hoje, até 31 de agosto. Então, a partir das verbas vincendas, é o primeiro dia após, o cálculo começa então a partir de 1º de setembro de 2005, porque é uma constituição de capital. Esse dinheiro não vai ser entregue de imediato, né, para os beneficiários. Este tipo de cálculo aqui é o cálculo conservador. Quantidade de benefícios, quantas pessoas vão ser favorecidas pela constituição de capital. Vamos supor que ele tinha uma esposa e 2 filhos, 3. Quantidade de anos. O que se preenche na quantidade de anos? É até que idade o juiz determinou a pensão. Normalmente, certo? Pelo IBGE, 74 anos de idade. Aqui nós temos que confirmar uma regra. Qual? Cessado o direito do filho, repassar para o cônjuge? Sim ou não? Caso não esteja determinado em sentença que quando o filho atingir a idade que o juiz determinou como limite, normalmente 25 anos, a sua pensão irá passar imediatamente para o cônjuge. Tá? Então vamos inicialmente dizer que não. Cessou o direito do filho, o direito não passa para a mãe. Há reflexos em 13º e férias? Se há, pessoal, clicar. Quanto aos honorários advocatícios, no caso de constituição de capital, sempre há um arbitramento sobre os honorários, porque os juízes não dão os 15% sobre todo o valor da Constituição. Normalmente eles dão sobre o primeiro ano. Percentual 15%. Preenchemos então. Base de cálculo 2.000. Nascimento do falecido 1º de janeiro de 80. Data do início do cálculo da constituição de capital. Quantos beneficiários? 3. Idade limite para pagamento da pensão? 74 anos de idade do falecido. Regra confirmar: cessado o direito dos filhos, repassar para o cônjuge? Sim ou não? Nesse caso, início, vamos votar não. Reflexo em 13º, o juiz determinou, férias determinou. Quanto aos honorários advocatícios, foi determinado que 15% sobre as 12 parcelas, sobre o primeiro ano. Preenchido, gravar. Registro gravado com sucesso. Apareceu aqui, constituição de capital, digitar. Vamos então digitar. Nome do filho, vamos botar Paulo, certo?
Qual é como são dois filhos e a mãe ganha metade sempre, 50%, e os filhos dividem, então 25 para os filhos. O juiz determinou a data limite até que eles completassem 25 anos. Data de nascimento do filho Paulo, 1º de fevereiro de 2009. Vamos ao segundo, o Pedro. Qual é o percentual do Pedro de pensão? 25%. O limite de idade aos 25 anos. Data de nascimento do Pedro, 15 de abril de 2015, abril de 2010. E a esposa, a Clarice. A Clarice tem um percentual de 50%. E o limite, pessoal? O limite não é o da Clarice, este limite é o limite que vai ser calculado do falecido. 74 anos, como estava na primeira planilha, e o nascimento dele foi no dia 1º de janeiro de 1980. Gravamos 3 registros alterados com sucesso, fechamos, e o cálculo da constituição de capital está pronto. Menos de 7 minutos preenchendo os dados para o cálculo estar pronto. Então aqui está o relatório, pessoal. Paulo, percentual 25, dos 2.000 ele recebe 500, o irmão Pedro 500 e a Clarice, que é a mulher, 50%, 1.000. Idade de limite 25, nascimento 1º de fevereiro de 2009, então 1º de fevereiro de 39. Início da pensão, 1º de setembro de 2015. São 221 meses com 17. 13º salário, 18.431 e abono de férias, 644. Total devido da constituição de capital, 122.871,62 do Paulo. Pedro segue o mesmo raciocínio, nascimento 15 de abril de 2010, até os 25 anos, 15 de abril de 35, início do cálculo 1º de setembro, meses 235,57, 13º 19.632, férias 6.544. O Pedro vai ganhar 130.871,50. Não é que vai ganhar, esse dinheiro vai para uma poupança. E a Clarice ganha 50%. Ganha R$1.000 até os 74 anos do falecido, né? Então ela vai ganhar aqui mais 460 meses, com 29, mais 38.357 de 13º, férias 12 meses, 786, está aqui. A Clarice, o capital dela é de 511.431,02. Então, esta é a forma conservadora, aonde a reclamada deverá fazer uma constituição de capital para R$ 765.174,14. Honorários, 12 parcelas, né, de 2.000, 15%, 3.600. No caso, vamos dizer que a regra cessou do filho, a mãe, o dinheiro, o capital é repassado para a mãe. Então vamos botar sim, gravar, registro gravado com sucesso, ok. Ver PDF, agora a mãe vai ganhar mais de 500 com certeza. Porque quando cessou os 25 do filho, ele ainda continuou ganhando. Olha aqui, 769.118,91. Total da constituição de capital, pelo critério conservador, 1.022.862,03. É muito simples o cálculo da constituição de capital.